eu já estou quase finalizando. Na verdade, vou fazer uma correção e aproveitar para mostrar alguns detalhes, mas para chegar nesse ponto, eu fiz uma sequência de fotos e eu vou deixar as fotos registradas aqui para a gente entender então esta montagem que é feita, como a gente já havia explicado, as partes separadas, né? Então, eu primeiro monto essas duas aqui, essa coluninha, depois eu costuro as duas colunas no centro, depois eu costuro essas duas faixas, né, que estão acima e abaixo aqui do quadrado central, depois eu costuro essas laterais e aí eu prego essas duas faixas embaixo e as duas faixas em cima. É normal que quando a gente coloque assim em descanso, principalmente essas que têm muitas divisões, é normal que elas pareçam menores, porque aqui onde não tem costura, o tecido já fica aberto e onde tem costura ele dá uma repuxadinha. Mas é muito fácil, é só a gente colocar, as medidas estão bem corretinhas, então quem cortou e fez os acertos ou que já mediu, que costurou o melhor possível, mais certinho possível, já vai conseguir esse resultado. Aqui nas junções dos quadradinhos, né, onde nós temos a região da costura, nós vamos direcionar, então, olhem, esse aqui está para cá, esse eu já passei para o outro lado, e aí vou, então, colocar um alfinetinho para prender e costurar de uma forma que não saia do lugar. Então, eu ponho bem certinho, deixa eu mostrar direitinho aqui, olha, bem certinho, um na direção do outro, olhem, bem corretinho, viro uma para um lado e outra para o outro, quase caiu minha almofadinha. E aí, eu vou colocar, então, o alfinete antes da costura, porque assim, quando eu vier, não corro o risco de levantar este aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado, eu não corri o risco de levantar a minha margem de costura, né? É uma coisa que acontece com frequência quando a gente vem costurando, a máquina traz aqui a margem de costura. O de cá já está para cá, então sem nenhum problema. E aí, nós vamos colocar o alfinetinho aqui no final também, para poder deixar já bem certinho, já prévio, né, já preparada previamente para a gente poder costurar. Então, olhem só como ele fica, um pouquinho, dá a impressão que tá um pouquinho menor, mas olhem só, quando a gente, ó, tá vendo, ó, parece que aquele tá menor e esse tá maior, por conta das margens de costura que tem aqui, né, dessas duas costurinhas, não das margens, por conta da costura em si que tem aqui, mas a gente dá não é esticada, é arrumada mesmo, né? Conforme a gente posiciona e traz ele certinho, a costurinha volta no lugar. A máquina já faz isso, conforme a gente vem costurando, a máquina já vem deixando tudo certinho, tá? Mas a gente consegue notar que um parece que tá menor que o outro por conta essas voltinhas que ficam. Eu vou me explicar melhor. Aqui eu tenho uma costura, olha, e esse tecido, ele vem de lá, faz uma viradinha para continuar. Parece que ele fica meio que repuxado. Quando a gente costura, ele volta pro lugar e aí as medidas dão certinho, tá? E aí, depois que a gente costurou, então, a gente vai fazer a montagem. Depois que montamos o bloco, nós vamos fazer a montagem agora da moldura. Vou deixar, então, agora na sequência, essa sequência de fotos para a gente ver a montagem e depois, claro, vamos continuar.
Bem, agora já estou com o bloco totalmente pronto e vamos então iniciar a montagem das molduras. A primeira moldura é toda branca e é uma montagem bem simples, então eu vou costurar uma faixa numa lateral, a outra faixa na outra lateral. Essa faixa mede 3,5 centímetros. No projetinho está especificado que se refere à primeira borda, a segunda e a terceira. Então, essas são as primeiras bordas. Eu vou costurar uma de um lado, outra do outro, refilar a sobra, né? O que sobrar, deixar bem retinho. E aí, eu entro, então, com as outras bordas, uma na parte de cima e outra na parte de baixo, também refilando quando chega no final para ficar bem certinho. Depois de costurar, nós vamos então para a montagem da segunda borda, é onde entra aquele traço do tecido cor de laranja. Já costurei uma faixa de cada lado e é bastante importante na hora de costurar deixar a faixa para baixo e as margens de costura para cima, costurar olhando esse lado para a gente respeitar as margens de costura. É bastante importante também não esticar. É muito comum, quando a gente vai costurar, pegar o tecido e dar uma puxadinha. Não faça isso, deixa ele bem descansado, porque senão a borda vai ficar abaulada e depois vai complicar na hora da gente fazer o quilting. O acerto agora, refilar, é deixar, ao mesmo tempo que retinho ali a bordinha, nós deixamos no esquadro. Então, uma vez colocado aqui, o tecido, às vezes, ele dá uma entortadinha, fica voltado um pouco para o lado. Então, o jeito certo de refilar é colocar uma das linhas horizontais aqui, acompanhando a linha de costura, essa costura que nós acabamos de fazer, costurando a primeira borda aqui na lateral do bloco. Então, eu faço isso, deixo bem certinho, deixo a minha lateral aqui bem na direção da minha costura, né, da borda, da costura não, da borda aqui do bloco, e aí eu refilo automaticamente, ele está retinho e bem certinho. Eu vou fazer isso nos 4 lados, e aí nós vamos seguir pregando o restante da borda. Então, vou refilar agora o outro lado aqui também e vou pregar a próxima borda desse lado e desse, refilando também pra gente seguir adiante. Bem, eu pedi então 4 faixas, né, do tecido laranja de 2,5 por 37 e 4 quadradinhos de 2,5 por 3,5. Quando nós costurarmos um de um lado e outro de outro, eles têm que coincidir a costurinha aqui, porque esses 3,5 se referem também à medida da largura da última borda que nós costuramos. Então, se for o caso, porque às vezes a gente tem margem de costura um pouquinho diferente, a gente pode medir esta faixa, né, lateral, que foi a primeira que nós pregamos de um lado e de outro, para poder deixar esta bordinha desse mesmo tamanho. E aqui é sempre 3,5, porque é a largura da última faixa, que nós pregamos, então, em cima e embaixo. Então, caso seja necessário, as minhas ficaram bem certinhas, mas caso seja necessário, você pode ajustar. A experiência já diz que pode acontecer. E aí, as outras duas, então são 4, né? As outras duas de 2,5 por 37, nós vamos pregar com os retângulozinhos de 2,5 por 5, e eles também vão ficar nessa altura, na mesma direção aqui das costurinhas, né? Desta primeira aqui na mesma direção, não vai coincidir, porque essa inteira não vai coincidir, mas é na mesma altura, e aí 6,5 já completa a nossa última borda dessa fase 2, né? Não é a última borda ainda, na verdade, é a segunda borda. Depois disso, nós vamos, então, uma vez que eu já costurei as duas laterais, agora eu vou costurar as duas, uma em cima e uma embaixo, e depois disso, então, é a última borda, que é exatamente como nós fizemos essa. Prego uma de um lado, outra do outro, refilo, uma em cima e outra embaixo, refilo, e o topo já está preparado
para a gente fazer então o quilting e aí terminar a nossa almofada. Não é complicado, como eu havia dito, tem que prestar atenção, né, no posicionamento, porque eu, como vocês viram, costurei errado ali em cima, mas acontece, é assim mesmo, e a gente, vale até lembrar, vamos supor que esse aqui tivesse errado, eu descosturo aqui, com ele solto, eu solto esse, viro, posiciono e volto novamente. Eu não preciso desfazer tudo, mas eu posso desfazer as duas costuras que nós fizemos por último, né? Porque eu preguei esse nesse primeiro, para depois fazer uma costura aqui de fora a fora. Então, desmancho essas primeiro, solto o quadradinho, viro para pregar ele do jeito que ele precisa ser. Então, gente, faz parte do capricho, né? Errar é humano e consertar, né? Arrumar, deixar tudo bem certinho, faz parte do capricho. Então, na próxima aula, nós vamos ver o quilting e o acabamento da nossa primeira peça, que é essa almofada linda do Círculo da Amizade, comemorando a nossa amizade, então. Um beijinho!